Nós vamos continuar então o nosso estudo da lição, a lição 12. Estamos estudando o livro de Esther e hoje é o capítulo 7 e 8. Capítulo 1, nós vimos Assuero, o grande personagem, mostrando seu poder, depois de dar grandes festas, já cheio de bebida, resolve chamar Vasti, a rainha, para desfilar. Vasti não aceita a proposta. Então eles, junto com conselheiros, tomaram a decisão de que ela não deveria mais ser a rainha. Capítulo 2 começa com um concurso que é feito para escolher a nova rainha, e entre tantas mulheres, Esther se destaca e é escolhida pelo rei. E aí nós vemos um trecho bem curto, quando Mordecai, que é o tio de Esther, eles me ajudam aí, tá? Se eu errar alguma coisa. Cadê o neto? Saiu? Primo? O neto que é bom para ele, já levanta e fala já. Mordecai, que é o primo de Esther, ele que foi o que criou como pai Esther, ele também é aquele que incentivou Esther a estar indo lá, se tornar a rainha. Ele também instruiu que ela deveria mudar de nome, de Hadassa para Esther, correto? E agora então esse Mordecai descobre uma conspiração. Algumas pessoas estavam tramando matar o rei, e ele então avisa Esther, Esther avisa ao rei Assuero, e esses homens são mortos. A partir daí, talvez pensasse que Mordecai seria exaltado, presenteado por isso, mas não foi. E no capítulo 3 começa com o Amã, quando um homem chamado Amã foi engrandecido pelo rei Assuero, um homem mau, e uma das primeiras coisas que ele resolve fazer é criar ali um edito lá para matar os judeus. Isso foi incentivado porque Mordecai não se curvou a ele, a Amã, porque nós sabemos que Mordecai, sendo um judeu, não se curvaria a Amã, que era um agagita, que era um inimigo dos judeus. Assim então, acontece esse grande problema, vamos dizer assim, né? Uma catástrofe, porque todos os judeus são assim colocados em uma sentença de morte. O rei decreta isto sem nenhum problema, e agora Mordecai, no capítulo 4, fala com Esther, dizendo para que ela fosse interceder para com o rei, para que isso não acontecesse. No primeiro momento, Esther se nega a fazer, mas depois ela assume, esse compromisso. Foi muito instruída por Mordecai. Verso 14, Mordecai fala a Esther, 4,14: porque se de todos se te calares, agora de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a tua casa, teu pai, perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha, né? Palavras bem sábias. Ele já entendendo que Deus pode livrar. E se Esther é aquela que está lá próxima do rei, por que não ela, né? Provavelmente é ela que deveria estar intercedendo ali. Mas ele bem claro diz que se você não interceder, outro pode se levantar. Então ela proclama um jejum, pede para que as pessoas jejuassem, e no capítulo 5 ela começa esse processo. Ela entra na presença do rei, é recebida, o rei diz que ela pode pedir qualquer coisa, até metade do seu reino. E ela, ao invés de dar uma resposta imediata, ela promove um banquete e convida Amã para esse banquete.
Nesse banquete, o rei mais uma vez pergunta para ela o que ela quer, e ela disse: olha, vamos fazer um outro banquete no outro dia. Nós percebemos então que nesse momento entre um banquete e o outro, o rei teve um sonho, e ele se lembrou lá daquela história curtinha lá, que está no final do capítulo 2, quando Mordecai descobre uma corrupção e ajuda ao rei. E aqui nós vemos uma história quando quando Assuero fala com Amã a respeito do que ele deveria fazer para honrar um homem importante. Amã, pensando que era ele, fala que ele deveria lá desfilar com os trajes reais, tem a coroa real na cabeça, né, num cavalo, e o Assuero diz que ele deveria então fazer isso a Mordecai. Amã quer matar Mordecai, e o Assuero manda que ele exalte a Mordecai. Aí que nós terminamos a nossa lição, lembrando aqui que a própria mulher de Amã, né? A própria mulher de Amã diz: certamente cairás diante dele, certamente cairás diante dele. O capítulo 7, então, é o segundo banquete, e a gente vai começar aqui. A lição usou um outro termo, a eucatástrofe. Quem lembra o termo da semana passada? Plot twist. Eu ia falar Bloodspot, não sei de onde que eu veio Bloodspot na minha cabeça. É plot twist. Eucatástrofe. Parecido, não? A ideia é a mesma. Não sei se são escritores diferentes. Não cheguei a olhar lá no final da revista se são escritores diferentes dessa revista, 7 e 8. Mas a ideia é a mesma. Ou seja, eucatástrofe é uma reviravolta positiva na trama, um final feliz, cheio de significado. E aí o termo significa uma boa catástrofe. Então, quem já não passou por uma boa catástrofe na vida, né? De repente você perdeu o emprego e ganhou um outro melhor, ou de repente você estava num lugar e teve que atrasar porque havia um congestionamento, e de repente ali você conseguiu chegar num lugar melhor, sei lá. Acontece demais, e eu creio que ele deu o mesmo exemplo, né? Que o livro de Esther está cheio dessas reviravoltas, e a gente percebe aqui rapidamente, né? Esther era uma mulher simples, de repente ela é a mulher do rei. Agora o povo está para ser morto, e a reviravolta é que o Amã, que queria matar o povo, esse vai ser morto. Então a gente vai estudando a lição com esse tema, né? A reviravolta, ou seja, uma boa catástrofe que é colocada aqui. Ponto 1. A verdade é revelada e o inimigo é exposto. Já no capítulo 6, como nós falamos há pouco, a situação de Amã não era boa. Agora, no capítulo 7, será a sua completa ruína. Assuero chega então e faz a pergunta para Esther: qual a tua petição? Se te dará que desejas, cumprir-se-á ainda que seja a metade do reino. Aqui a situação de Amã já não era tão boa, né? Ele já estava triste porque tinha acontecido no dia anterior, dele ter que desfilar, honrar a Mordecai. Mas ele mal sabia que as coisas podiam piorar muito, né?
Isso também acontece, né? Quando você percebe que as coisas, você acha que as coisas estão ruins, mas podem piorar, né? Nesse momento, então, Esther revela a verdade. Ela já foi direta, né? Ela diz a sua verdadeira identidade, que era judia. Aqui ela pede pela vida do seu povo. Esther pede pela vida do seu povo, pois haviam sido expostos para serem destruídos, mortos e aniquilados de vez. Versículo 3 e 4. Então respondeu a rainha Esther: se perante ti, ó rei, achei favor, e se te bem parecer ao rei, desce-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Já imagina Amã encolhendo ali, né? Que quem que sugeriu a morte do povo? Amã. Aniquilaram de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. O rei então disse: quem é esse e onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? Agora é curioso, né? Não foi ele que assinou lá, que permitiu que Amã fizesse aquilo? Dá a entender que esse rei não estava tão assim desligado, e Amã chegou, lembra que eu falei semana passada? Eu estou pretendendo matar todo mundo. Aí ele, tá bom. Ele nem deve ter prestado atenção, talvez parece que não está lembrando disso. Era uma coisa entre tantas do reino que ele realizava. Tanto que ele pergunta aqui, mas quem? E aí Esther, é este Amã, o adversário inimigo é este mau Amã. Aqui nós percebemos então que houve um clima bem complicado. E aí a gente começa a entender, né, esse plano na cabeça de Esther. Eu vou convidar Amã para um banquete. Ele precisa estar próximo. O rei tem que tomar uma decisão já ali. E as coisas foram acontecendo segundo o propósito de Deus. De repente, Amã foi desmascarado no sentido de que o seu orgulho foi quebrado e ele teve que fazer honras a Mordecai. E agora ele está ali novamente naquele banquete. Quando ela não confronta o rei na distância, a distância poderia ser complicado. Cada um tem uma história. Se o rei fosse falar com Amã noutra hora, quem sabe o Amã ia contar uma outra história. Mas ali estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Era decidido na hora. Mas ainda teve um respiro, né? Porque o rei acho que ficou sem perna. Parece que ele deu uma saidinha para respirar lá fora um pouquinho, para ver o que estava, assimilar o que estava acontecendo. Afinal de contas, ele mesmo colocou Amã como aquele superior, e aí ele estava no momento em sentido se traído. Como que esse Amã fez isso? Amã, também aterrorizado, fica sem o que fazer, sem argumentos. E nós percebemos aqui que Amã então vai na direção da rainha, enquanto o Assuero está lá no jardim, e cai sobre o divã. Na lição diz que este momento que o Assuero retorna e vê em cima da rainha, né? Vê o Amã em cima da rainha, interpreta aquela cena como um assédio à rainha em pleno palácio real. A lição dá uma ideia aqui que isso pode ser também uma questão de conveniência, porque ali ele teria uma justificativa para se livrar de Amã, né? Mas juntou tudo, a raiva que ele já estava de Amã, e ele vê Amã ali, numa situação ali, mas o que esse Amã está fazendo? Será que ele está querendo brigar com a rainha, ou ele está querendo abusar da rainha? E ele é enforcado
na forca que havia preparado para Mordecai. Ele é enforcado na forca que ele havia preparado para Mordecai. Bom, primeiro, irmãos, aqui a lição, eu pulei essa frase que está aqui um pouquinho acima, que diz que Deus está nos bastidores. Não se esqueça, Deus está nos bastidores. Quando as situações caminham para um dilema, para uma situação impossível, não significa que Deus nos abandonou. Nós não podemos, naquele momento, ver o caminho do Senhor. Estamos num labirinto, mas Deus está nos bastidores. Quem lembra o salmo que nós lemos domingo à noite? Qual foi o salmo? De Davi, né? É o salmo 56. E olha o que diz o salmo 56, 3 e 4. Davi estava preso, lembram, né? Estava preso, uma situação difícil de perseguição. E ele diz: em vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Essas palavras se encaixam muito bem nessa questão de Esther. Porque em vindo o temor, aqueles se reuniram, quando ficaram sabendo da notícia que em um ano eles seriam mortos, eles se reuniram, choraram, jejuaram. E nós percebemos na atitude de Mordecai, fale com o rei, havia confiança. Não confiança na Esther, confiança num plano, mas havia confiança em Deus. Quando Esther, de forma calma, faz aquele jantar, almoço, e novamente retorna aquele banquete próximo de Amã, ela estava confiante, porque poderia dar o contrário, né? Ela falando, eu sou judia, o rei fica bravo. Já não ficou bravo com a Vasti? Fica bravo, como que você mente para mim? Como que você fala que você esconde, na verdade, né? Omite a sua identidade. A mãe está certa. Quem sabe lá se o rei também não gostasse dos judeus? Poderia dar muito errado, mas quem estava no controle é Deus, tanto que fez até o rei ter um sonho com Mordecai. Errei? Oi? Fala de novo. Com insônia, para ler os livros. Então não foi sonho. Então eu estou errando faz tempo já, então. Então vamos voltar lá. Naquele dia que ele ficou com insônia, está dando uma microfonia aqui, que ele ficou com insônia, ele pediu para ler, e ali ele relembrou o acontecido. Aí Mordecai está certo, né? Com Mordecai. Então a gente percebe que tudo isso é parte do propósito de Deus. Às vezes até esse momento, né, que a gente perde um sono ali, e Deus coloca alguns pensamentos, algumas coisas na nossa mente, mas não precisa ser só quando perde o sono. Durante o dia, Deus falando conosco, nas pequenas coisas, os encontros que nós temos com pessoas. Não é interessante isso? Você de repente está andando num lugar, você encontra com uma pessoa, dali surge um assunto, e ali você pode fazer alguma coisa para que a obra de Deus seja exaltada, seja cumprida. Tudo está nas mãos de Deus. Em relação à questão do temor, do medo, nós, como Davi, passamos por dificuldades. Eu disse no domingo que
aqui aparentemente ele não estava naquele momento desesperado, mas ele diz: em vindo o temor, eu confiarei. Então, em momentos que nós sabemos que chegarão sobre nós, né, de temor, de dificuldade, nós podemos confiar no Senhor, porque Deus tem a forma correta de agir, de nos abençoar. A força que seria a sua vitória acabou sendo sua fragosa derrota. Estamos falando aqui de Amã. Ele foi enforcado na forca que havia preparado para Mordecai. E a forca que seria sua vitória, não é a força, não é a forca que seria sua vitória, acabou sendo sua derrota. E aí é citado o texto de Provérbios 11:8, que diz que o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O justo é libertado da angústia. E aí o ponto 1 termina: no entanto, apenas parte do problema estava resolvido. Vamos para o ponto 2. Da humilhação à exaltação. Onde está Mordecai em meio a todos esses acontecimentos? Apesar de ter sido honrado pelo rei, ele continua lá na porta do rei, vestido de pano de saco, esperando. Amã então é revelado como traidor, já foi morto. Todas as suas posses são revertidas para a coroa, como era costume da Pérsia, e Assuero dá a Ester tudo o que pertenciam ao agressor. Dando a ideia de algo até lógico, né? Se ela acusou Amã, e por isso ele foi assim revelado, né, a sua maldade, ele que tinha seus bens foram dados à coroa, o rei não precisava de mais nada, ele deu então a Ester. Aí nesse momento Ester revela sobre Mordecai, então revela a Assuero que Mordecai é seu parente. E Mordecai, que já estava, digamos assim, numa categoria boa, né? Já próximo lá do rei, tinha sido exaltado há pouco tempo, aquele caminhar lá pelos palácios, lá pelas ruas, sendo exaltado. Aqui Mordecai, então, ele recebe um posto que estava sendo pertencido a Amã. Lembra, a gente falou no começo que Amã foi exaltado, e naquela época a gente pensou, mas quem deveria ter sido exaltado era Mordecai. Mas chegou o tempo certo para isso. Então, às vezes, nós queremos e sabemos até alguma coisa que vai acontecer, mas não naquele tempo. Tem que esperar. Tem que esperar. No momento certo, ele exaltou a Mordecai. Não era o tempo naquele anterior, né? Era agora. E sempre quando a gente fala desses temas, né, de propósito de Deus, a gente entra nessa questão de nós não conhecemos, nós temos que confiar e entregar a Deus. Nós não conhecemos todas as coisas. Então, Assuero manda chamar Mordecai, ele dá o posto que era de Amã. Ester também transferiu a Mordecai todas as possessões que acabara de receber. Então Amã entrega para o rei entrega para Ester, Ester entrega para Mordecai as posses. Então Mordecai, além de ter uma autoridade, um cargo altíssimo, ele também recebe muitos tesouros, muitos bens.
O anel posto no dedo de Mordecai dava a ele o direito de falar em nome do rei. De falar em nome do rei. Mordecai então se tornou o segundo homem mais poderoso do Império Persa. Da miséria à riqueza, da morte para a vida, das cinzas do lamento ao palácio da glória real. Realmente é uma grande mudança, né? Como que diz lá o tema da lição? Eucatástrofe. É uma grande eucatástrofe. Da miséria à riqueza, da morte para a vida, das cinzas do lamento ao palácio de glória real. Porque Mordecai ficou lá muito tempo, lá, né, na porta do palácio, em cinzas, no sentimento de tristeza, de clamor a Deus. E agora ele foi exaltado. Temos aqui o texto de 2 Samuel, capítulo 2, versos 6 e 8. O Senhor levanta o pobre e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. O Senhor nos exalta. E a grande figura, a grande comparação que nós podemos fazer disto é a nossa morte, o nosso pecado. Éramos trevas e passamos a ser luz. Estávamos mortos e agora temos vida. Éramos pobres, miseráveis. E agora nós temos as riquezas da glória dos céus. É essa a ação de Deus na nossa vida. É isso que Deus faz na nossa vida. Mas nós temos um caminho a prosseguir, dificuldades para enfrentar, por isso nós precisamos confiar no Senhor em todo o tempo, até que nós cheguemos a esse momento da glória, até que nós alcancemos essa glória eterna. Às vezes a gente quer que logo tudo se resolva, né? Mas nós precisamos ter essa paciência e lembrar que isso faz parte desse nosso processo de vida, nesse nosso processo de amadurecimento. As dificuldades estão por aí. Vamos para o ponto 3. E quanto ao edito do rei, restava ainda uma questão a ser tratada. Na realidade, podemos dizer que era a questão mais importante. O edito do Assuero, de Assuero, autorizando o genocídio dos judeus em todo o Império Persa. Como é que fica essa situação? É só revogar, jogar fora? Não. Não pode-se revogar aquilo que foi escrito, aquilo que foi já colocado, né? Olha o verso 5, 8:5. É Esther, né? Falando. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreve-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar todos os judeus que há em todas as províncias do rei. Vamos ao 7. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto
intentaram matar os judeus. Escrevi, pois, aos judeus como bem vos parecer. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. E a lição vai explicar exatamente isso. Não se pode revogar, mas se pode fazer um outro decreto que quase que vai desdizer o que o primeiro disse. Na verdade, no outro decreto, tinha-se aqui a questão de que eles poderiam se defender. Que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Então o rei não poderia revogar, mas nada impedia de emitir um novo decreto contradizendo o primeiro. Eu achei bem interessante a ideia aqui de que as coisas na vida são dessa forma. Nós queríamos como Esther. Esther chegou para o rei: revoga aí os meus problemas todos. Cancela esse edito. E aí o rei disse: não se pode cancelar, mas vamos escrever um outro. E quando a gente pensa na nossa vida, às vezes a gente quer chegar para Deus e falar: olha, que acabem seus problemas. Mas eu falei há pouco, olha, os problemas estão por aí, não se podem cancelar, mas eu vou estar ao lado de vocês, eu vou ajudar. E Deus enviou Jesus para nos salvar, mas nós ainda temos uma luta, uma batalha, né? O inimigo, Amã, foi morto, mas os frutos dele ficaram. Adão e Eva foram mortos, a serpente foi vencida ou é vencida, mas ainda nós vivemos e vamos enfrentar a morte. Mas há a salvação, há a vida. Na semana que vem que nós vamos continuar essa história, não vamos terminar hoje ainda, mas a gente já percebe aqui que algumas coisas são bem visíveis. Primeiro, a situação é totalmente diferente. Antes, Amã era o segundo lugar lá do rei, e ele estava intencionado a matar, e ele iria trabalhar para que se cumprisse isso o mais rapidamente possível na data certa. Agora, quem que está lá como segundo rei é Mordecai. Todos do império sabem agora que o rei está a favor de Mordecai, de Esther e do povo judeu. Quem tentasse contra, quem se levantasse contra o povo, estava se levantando contra quem? Contra o rei. Então havia uma diferença muito grande aqui. No que se diz respeito a este novo edito aqui, que as pessoas pudessem se defender, é curioso, né? Eles não iriam atacar. Ali eles não declararam uma guerra. Não, agora vocês vão sair e vocês vão atacar os outros. Não, quem vier atacar vocês, vocês vão se defender. Não foi um edito para que eles saíssem, agora nós vamos um contra o outro. E nós sabemos que mesmo assim, existiam pessoas que eram contra os judeus e que vão se levantar, que vai ficar para a semana que vem. Mas as coisas ficaram muito mais fáceis, né? Ficaram muito mais fáceis. Olha o verso 17.
Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, o que chegou? Mordecai sai e vai anunciar, por toda a cidade, toda a província, essa palavra nova. Qual é a palavra nova? Que os judeus podem se defender. E toda essa história está se repercutindo, né? Mordecai agora é judeu, ele está lá junto com o rei. Esther, que eles não sabiam, é também nós. Então eles estavam muito felizes por tudo que estava acontecendo. E aqui conta-se então que outros povos aqui, que não eram judeus, se fizeram judeus. Ou seja, eles não eram mais motivo de perseguição ou de medo para os judeus. E aí a frase final é importante a gente ressaltar aqui. O temor dos judeus tinha caído sobre eles, e deve ter caído sobre todos aqueles, até os que se levantaram contra o povo, de alguma forma estavam atemorizados, vamos dizer assim. Eu vou ler aqui parte de um outro comentário que fala a respeito dessa parte. Diz o seguinte: o rei não poderia revogar o seu edito por meios legais, mas era possível publicar um novo decreto favorecendo os judeus. Esse novo decreto informaria a todos no império que o rei desejava que todo o seu povo tivesse uma atitude diferente em relação aos judeus e que os tratasse de modo favorável. Então, mais do que esse novo decreto informar que os judeus vão se defender, era um aviso aos não-judeus: olha, o rei não quer que vocês ataquem os judeus. Agora o rei está agindo favorável aos judeus. E como se levantar contra o rei, né? Quem levantar contra o rei, quem levantar contra os judeus, como nós falamos há pouco, está se levantando contra o próprio rei. Então são muitas mensagens que são passadas aqui aos inimigos, que não eram poucos. Assim, o que ele fez foi dar permissão aos judeus para se defender de qualquer um que tentasse matá-los e tomar as suas propriedades. Chegamos na nossa conclusão. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer nos ajudar corrigindo alguma palavra que foi dita fora aqui do texto? Ou quiser também nos ajudar? Nathalie, tem microfone por aí? Essa lição do livro de Esther é muito edificante para nós, porque nós vemos a ação de Deus por trás da vida de Esther, de Mordecai, de uma maneira grandiosa. Aqui em Efésios 1, versículo 11 diz assim: nele digo que no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A ação de Deus na vida de Esther, de Mordecai, quando ela vê toda aquela situação, ela pede que todos jejuassem, que todos buscassem a providência de quem? De Deus. Esse Deus que muitas vezes, no livro de Esther, não é citado a palavra Deus, o nome de Deus ali. Mas toda a ação de Deus, todo o propósito de Deus é feito ali para deixar para nós, que nós devemos confiar, crer nesse Deus maravilhoso, que foi lá e é hoje nas nossas vidas. Sim, como a gente percebe, né?
É um livro que nos faz entender melhor aquilo que a gente sempre fala, né? As dificuldades são para o nosso bem, mas é difícil entender isso. E esse texto mostra isso, como Deus vai usando todas as coisas para o nosso bem, e principalmente o nosso bem quando ele está ligado ao propósito de Deus, porque às vezes a gente quer o nosso bem, mas o nosso bem parece que não tem nada a ver com a vida, com o ministério, com o reino de Deus. Então, quando a nossa vida ela se põe ao lado de Deus, a gente vai percebendo, Deus vai nos moldando. Porque é fácil ver nas bênçãos, nas festas, agradecer a Deus, obrigado, Senhor Deus. É fácil ver isso, mas nas dificuldades, aí a gente precisa realmente confiar, depositar o nome de Deus, né? Em Deus. Alguns irmãos devem estar acompanhando o reverendo Ronaldo Lidório, está fazendo tratamento de saúde, né? E ontem ele postou um vídeo, lá, carequinha, internado, ele estava na UTI, agora ele saiu da UTI, provavelmente ele vai ter alta, mas vai para voltar na semana que vem, se possível fazer a nova quimioterapia. E ele falou 5 minutos, um pouquinho menos de 5 minutos, né? E ele, assim, você percebe como um homem abençoado, né, de Deus, falando também para a gente ser forte nas dificuldades, né? E a gente pensa, que dificuldade que eu tenho, né? Uma pessoa está lá com tantos problemas, né? E às vezes a gente chama de dificuldade umas coisinhas que a gente está passando, mas que não são tão grandes assim, mas são dificuldades para nós. Então a gente precisa confiar em Deus, seja pequena, seja grande, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos leva ao temor, né? Como o Davi disse, em vindo o temor em ti, eu confiarei. Que me pode fazer o homem? O mundo, o diabo, eu tenho o Senhor, nada, ninguém pode vir contra o eleito do Senhor. Quem que poderia derrubar os judeus? Era o povo do Senhor, o Senhor estava com aquele povo, e a gente sempre lembra, quem é contra o povo de Deus está sendo contra Deus. Então Deus não permitirá que o ministério, que a obra, que o nome dele seja diminuído. E se passamos por dificuldades por algum tempo, é porque o Senhor Deus está cuidando, está tratando, para que seja algo melhor e maior na nossa vida. A gente podia dizer, mas por que Deus já não deu logo para Mordecai esse reino, esse anel, que curtava a história, né? Irmãos, vamos brincar de querer ser Deus, né? Querer falar, por que Deus não fez assim? Deus sabe como é o melhor. Você já viu como é chato quando alguém é profissional em alguma área e você vai lá querer dar palpite, né? Não, tem que pintar dessa cor aqui, fazer desse jeito, trocar aquilo ali. Mas você contratou um profissional que sabe qual que é a melhor forma de fazer, para que você está dando palpite? Isso em relação a homem para homem. Tem gente que chega no médico e fala, não, eu quero tomar esse remédio, isso aqui não funciona para mim e tal. Mas quem que é o médico? Então nós não podemos agir assim com o Rei do Universo, com o Criador, que criou todas as coisas e sabe todas as coisas. Nós precisamos confiar no Senhor. Não deixe para louvar depois, porque a vida muitas vezes vai ser um deserto em muitas situações, então a gente tem que louvar o Senhor em todo tempo. Mais alguém? Ô pastor, tentar contribuir aqui também. Eu achei bastante interessante esse tema, né? Eucatástrofe. Eu sempre gostei muito de assistir filmes, ultimamente estou assistindo pouco. Mas tem um filme de 1995, do Mel Gibson, Coração Valente. Esse filme foi visto assim por milhões de pessoas. E quando você começa a assistir o filme, ele tem muitas reviravoltas nesse filme. E de verdade você não consegue saber o final até você terminar de assistir esse filme, né? E o final é que o ator principal,
ele acaba morrendo lá numa forca, porque era um filme medieval. Por que eu estou trazendo isso? Porque a lição fala sobre isso, né? Sobre essa questão de uma reviravolta, de um final feliz. A nossa caminhada com Deus, ela precisa trazer paz no nosso coração, porque a certeza que nós temos é que nós teremos um final feliz. Deus, ele jamais foi pego ou será pego de surpresa. Então, quando nós nos dispomos a obedecer, a caminhar com Ele, a confiar nele, mesmo nas dificuldades, nas lutas, sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, a certeza que nós temos é que teremos sim um final feliz. Quantas e quantas vezes, por diversos momentos, nós nos deparamos com situações que nós falamos assim: e agora? Agora não tem saída. O que eu faço agora? Às vezes é uma enfermidade, é um desemprego, é uma questão financeira, é a morte de alguém querido, é uma dúvida que surge. Mas quando nós, assim como Esther, confiou, orou, colocou diante de Deus a sua vida, Deus sempre vai trazer para nós uma saída e um final feliz. E eu queria também contribuir. Tem um texto que eu gosto bastante, em João 14, e ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E Apocalipse 24, bem rapidinho, Apocalipse 21, 4 diz o seguinte: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nós devemos depositar em Deus a nossa vida, a nossa confiança, saber que o período que nós estamos vivendo aqui é rápido, é passageiro, nós não vamos perceber, mas que Deus está no controle de todas as coisas e Ele quer sempre o nosso bem. Não temas, né? Palavra. Credes em Deus, com certeza, nosso Deus cuida de nós. Na conclusão, aqui, fala que ao tramar contra a igreja, o inimigo do povo de Deus atenta contra o próprio Deus. O Senhor Deus toma todas as investidas contra o seu povo como sendo agressões contra ele mesmo. E ele está encarregado de debater todos esses ataques, destruindo Satanás, bem como todos os que tomarem parte neles. É a grande questão, né? De nós não precisamos temer, porque os nossos inimigos são inimigos de Deus. Como filhos de Deus, nós somos guardados pelo nosso Deus. Porque se Deus nos amou, se Deus nos comprou, nós somos do Senhor, Ele não permite, né, que aqueles que são dele sejam, digamos assim, destruídos, né? Nós somos até atacados, nós passamos até pelas dificuldades, pelas aflições, mas nós não seremos destruídos. E nós podemos então agradecer a Deus por tudo isso, celebrar, como o povo fez ao receber esse segundo decreto, né? Mesma forma que houve grande tristeza no primeiro decreto, houve grande alegria do povo nessa reviravolta, e nós precisamos nos alegrar,
por essa reviravolta. A história, ela é complexa, né? Deus criou o mundo, criou o homem, e ele pecou. Aí a grande tristeza, escuridão, morte. Mas houve a grande reviravolta. O Senhor Jesus veio ao mundo para nos salvar, para trazer essa luz, para trazer a vida novamente, para nos completar com vida. Na aplicação diz: Deus está em todos os detalhes e em todos os momentos da vida. Você percebe isso? Em todos eles o Senhor está comprometido com o seu bem, com o objetivo de torná-lo semelhante a Cristo. Você tem celebrado devidamente o maravilhoso edito do Evangelho, por meio do qual a sua liberdade foi anunciada? Ele faz essa comparação, com o Evangelho, com uma grande mensagem, a boa nova, a notícia de salvação, de alegria que nós recebemos e devemos festejar, celebrar, nos alegrar no Senhor. Então que Deus assim nos abençoe. E a gente tem mais um pedacinho ainda semana que vem, na lição 13, encerrando o livro de Esther e encerrando a nossa revista também.